Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o início dos nossos 30 dias de orações pelos falecidos. Durante esses 30 dias nós vamos meditar sobre a vida depois da morte, sobre como que nós devemos nos preparar para o nosso encontro definitivo com Deus. E também teremos a oportunidade de rezarmos por pessoas que nós temos saudades, por pessoas que fizeram parte da nossa vida e já faleceram. Por isso, com muita fé, com muita devoção, começamos agora os 30 dias de oração pelos falecidos. Oração pelos falecidos. Ó Deus, que concedeis o perdão dos pecados e quereis a salvação dos homens, imploramos a vossa clemência para que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, façais com que cheguem a participar da eterna bem-aventurança todos os nossos irmãos, parentes e amigos que passaram desta vida para outra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, reze agora pelas pessoas que você ama e já faleceram. Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam muito bem-vindos. Mês de novembro normalmente é um mês que nós recordamos das pessoas que nós amamos e já faleceram. Pais, tios, filhos, sobrinhos, amigos. Todos nós já perdemos alguém que é amado, alguém que foi muito querido. Normalmente as pessoas perguntam: Padre, o que acontece depois da morte? Padre, nós que somos católicos, como que nós podemos compreender a morte? Querido irmão, querida irmã, durante esse mês nós vamos refletindo em detalhes aquilo que é a morte, aquilo que é a compreensão da Igreja para depois da nossa morte. O que é essencial é dizer assim: o tempo que nós temos para nós nos convertermos, o tempo que nós temos para nos aproximarmos de Deus é aqui na Terra, até o dia da nossa morte. No momento da nossa morte será definido o nosso futuro, será definido como será a nossa eternidade. E ali existem duas opções. Ali existe a vida eterna com Deus, ou existe uma eternidade sem Deus. Em outras palavras, existe a salvação eterna ou a condenação eterna. Padre, e o purgatório? Onde o purgatório entra nisso? Vai ter um dia que nós vamos meditar exclusivamente sobre o purgatório. Mas o purgatório é para aqueles que estão salvos. No purgatório só existe uma porta de saída. Aqueles que estão no purgatório já estão salvos, mas não estão ainda plenamente na presença de Deus. Por isso, existem pessoas que estão salvas, estão no céu, existem pessoas que estão salvas, estão no purgatório se purificando, e nós temos pessoas que estão condenadas para sempre no inferno.
Padre, como que eu posso rezar por alguém que já faleceu? Nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre oração pelos mortos, depois nós vamos desenvolver mais nos outros dias. E existe algo que a igreja oferece, que a igreja ensina, que deve ser compreendido por todos nós, algo que é de uma grande riqueza: indulgências. Muitas pessoas vão dizer assim: a igreja na Idade Média vendia indulgências. Indulgência é coisa só dos católicos. A indulgência é uma das coisas mais lindas que existe. A indulgência é uma das coisas mais belas que existe. Para nós que somos católicos, a igreja ela está em 3 estados diferentes. Nós temos a igreja que está no céu, que é a igreja que ela já está plenamente em comunhão com Deus, essa é a igreja triunfante. Nós temos membros da igreja que estão no purgatório, que nós chamamos de igreja padecente, e nós temos a igreja na terra, que nós chamamos de igreja militante. A igreja militante, ela recebe da triunfante que está no céu, ela oferece para a padecente que está no purgatório. A igreja padecente que está no purgatório só recebe do céu e da terra, e aquela que é a igreja triunfante, aqueles que são santos, só podem oferecer para aqueles que estão na terra, para aqueles que estão no purgatório. É isso que nós dizemos no Creio como comunhão dos santos. Existe uma comunhão entre aqueles que já faleceram, estão salvos ou no purgatório ou no céu, e nós que estamos na terra. Padre, o que eu posso fazer por aqueles que já faleceram? Nós podemos fazer obras de caridade. Nós podemos rezar, nós podemos pedir para que missas sejam oferecidas e nós podemos também oferecer indulgências. O que é uma indulgência? Quando nós pecamos, acontece 2 coisas. Nós temos a culpa e nós temos a pena. O que é a culpa? A culpa é aquele pecado que você realizou, aquele pecado que você cometeu, aquilo traz uma culpa. Aquilo traz uma culpa, rompe a sua comunhão com Deus e traz também uma pena, traz uma consequência. E essa consequência é a tristeza, essa consequência é a tendência de pecar novamente. E quando nós nos confessamos, nós somos perdoados da culpa. Quando você perdoa, você não tem mais a culpa do pecado, mas a consequência fica dentro de você. Por exemplo, uma pessoa que confessa hoje, passa 15 minutos e ela morre. Ela faz uma confissão perfeita. Ela vai para o céu ou não? Claro que vai, padre. Acabou de confessar. Possivelmente não. Por quê? Porque ela foi perdoada da culpa, mas dentro dela continua o desejo, a tendência, continuam as consequências daquele pecado, continua aquela mágoa, continuam resquícios do pecado. A indulgência vai perdoar a pena do pecado, as consequências do pecado. Por isso nós podemos oferecer indulgência para as pessoas que já faleceram. Durante esse mês de novembro, a igreja ensina, e aqui é algo belíssimo, por isso que o padre está iniciando esses 30 dias falando sobre as indulgências, para ninguém perder essa oportunidade. Durante esses 30 dias, durante esse mês de novembro, agora sendo bem específico, nos 8 primeiros dias, dia 1, 2, 3 e até o dia 8, nesses 8 primeiros dias, você pode oferecer indulgência plenária, que é o perdão total dos pecados, para 8 pessoas que você ama e já faleceu. O que você precisa? Toda indulgência precisa uma obra de caridade, uma obra concreta. E a igreja estabelece que a obra concreta é a visita ao cemitério. Então você deve visitar o cemitério, essa é a obra. E todas as indulgências têm 3 necessidades, 3 coisas que são obrigatórias. Você precisa fazer uma boa confissão. Não precisa fazer uma confissão cada dia. Se você fez uma confissão boa um dia antes ou no primeiro dia, se você fez uma confissão boa e aquela confissão foi verdadeira, uma confissão basta. E aí você precisa das outras 2 condições. Você precisa receber a Eucaristia todos os dias. Precisa comungar todos os dias. E você precisa rezar pelo Papa todos os dias. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Creio. E essa oração tem que ser feita no cemitério. Se você puder visitar o cemitério um dia, uma indulgência. Se puder visitar 3 dias, 3 indulgências. Então você precisa
Visitar o cemitério, essa é a obra concreta. E depois você precisa fazer uma boa confissão, não precisa fazer todos os dias, se estiver em pecado mortal, tem que se confessar de novo, nesse período de 8 dias. Você vai fazer uma boa confissão, você vai comungar, e para receber a indulgência, o dia que você vai no cemitério, você precisa comungar também, pode ser antes ou depois. Você tem que comungar e tem que rezar pelo Papa. Padre, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. No dia 2, dia de finados, você pode, nem precisa ir no cemitério, você pode receber a indulgência, comungando, rezando pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e até o Creio, na igreja, nem precisa ir no cemitério, na igreja, e você precisa estar confessado. Então no dia 2, vai à igreja, hoje ainda, ou amanhã durante o dia, faça uma boa confissão. E é preciso fazer a confissão antes de comungar. Faça uma boa confissão, receba a Eucaristia, reze pelo Papa, um Pai Nosso e uma Ave Maria. E você pode oferecer indulgência para alguém que já faleceu. Essa indulgência do mês de novembro é para as pessoas que já faleceram. Amanhã nós continuamos a nossa meditação, cada dia um tema diferente, para rezarmos e oferecermos aquilo que nós temos de melhor pelos falecidos, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a crescer cada vez mais na fé. Se você não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, envie esse vídeo. Hoje é apenas o primeiro dia para pessoas que você ama, pessoas que perderam alguém querido. 30 dias nós rezaremos neste mesmo horário. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. É o lugar que o meu Deus preparou para mim.